Bom, dando continuidade à nossa aula, né? Melhor dizendo, agora a segunda aula do segundo horário matutino, nós vamos falar sobre o contrato de locação, antevisto nos artigos 565 a 578 do Código Civil. É importante nós termos claro que tanto o contrato de locação como o contrato de comodato é a transferência do direito de posse de coisa infungível, ou seja, daquela coisa que tem que ser devolvida. A mesma coisa que foi dada em comodato, que foi dada em locação, deverá ser devolvida ao comodante ou ao locador. A diferença básica entre um contrato de comodato e um contrato de locação é que no contrato de locação, a transferência da posse desta coisa infungível, o imóvel, o veículo, por exemplo, os semoventes, se dará de forma onerosa, ou seja, o locatário que recebe a coisa em locação deverá pagar um aluguel, deverá pagar um valor pelo gozo e fruição desta coisa, móvel ou imóvel, desde que seja infungível. É a norma lá do artigo 565. O contrato de aluguel ou de locação, após o contrato de compra e venda, é o contrato mais usual no cenário nacional. Porque você, hoje, tem aluguel de tudo, seja de imóvel, para fins residenciais ou não residenciais, aluguel de imóvel rural, que o Estatuto da Terra chama de arrendamento, aluguel de roupa, de vestido de noiva, aluguel de veículos. E hoje, muitas vezes, você tem um melhor aproveitamento financeiro e econômico alugando do que adquirindo determinadas coisas. Então, o artigo 565 diz que o contrato de locação de coisas infungíveis se dá mediante a entrega da posse pelo locador ao locatário mediante o pagamento de um aluguel. O contrato de locação, ele é um instituto jurídico que data e remonta ao próprio direito romano. O direito romano tinha locatio rei, que é o contrato de locação de coisas, e o que nós, né, vamos abordar. Tinha o contrato locatio, né, operarum, que é a locação de serviço, que é mais afeta ao direito do trabalho, seja em relação ao serviço decorrente de um vínculo empregatício nos termos do artigo 3º da CLT, é empregar todo aquele que presta serviço de forma habitual, mediante pessoal, mediante remuneração e subordinação, ou em decorrência de uma relação de trabalho. Porque, por exemplo, um profissional liberal, um advogado, não a sociedade de advogados, mas um advogado que é contratado para prestar um serviço, assessoria jurídica, sem vínculo empregatício, tem constituído que uma relação de trabalho. E por força do artigo 114, depois da emenda constitucional 45 de 2004, é competente para processar e julgar as demandas que envolvem relação de trabalho, e aí tem as espécies de relação de emprego
e a relação de trabalho propriamente dito por um profissional autônomo, como é o profissional liberal. Competente para processar e julgar é a Justiça do Trabalho. E alocassos operados, que é a alocação, né, de obra, que é o contrato de empreitado, que nós estudaremos lá nos artigos 610 a 626. Mas o objeto do nosso estudo aqui é a alocação de coisas. Que coisas? Coisas infungíveis. Então, é a entrega da posse da coisa pelo locador ao locatário mediante o pagamento de um valor que é chamado de aluguel. Então, a alocação de coisas infungíveis está lá regulamentada nos artigos 565 a 578 do Código Civil. Agora, existem também legislações especiais que tratam de locação de coisas, e coisas sempre infungíveis, não é? Mas que tem um regramento próprio. Por exemplo, a locação de imóveis urbanos para fins residenciais ou não. É tratado pela Lei 8.245 de 1991, o chamado Lei da Locação ou Lei do Inquilinato. Então, o aluguel de imóveis urbanos destinados a fins residenciais ou não é tratado lá pela Lei 8.245 de 1991. O aluguel de imóvel rural, denominado de arrendamento rural pelo Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é a Lei 4504 de 1964. E a locação, e a título também de conhecimento para vocês, de imóveis da União, né, de imóveis pertencentes, né, à pessoa jurídica de direito público e regulamentado lá pelo Decreto-Lei 9760 de 1946. Mas nós vamos tratar aqui no nosso estudo da locação de coisa infungível. Então, nós vamos verificar, não é, que, com a locação, o locador transfere a posse para o locatário, que será o possuidor direto, porque ele estará no gozo e fruição dessa coisa. O semovente, o boi, foi locado para fazer a prenhez, né? Cobrir um lote de 15 novilhas. Vai se pagar um aluguel em dinheiro ou em quantidade de bezerros que, porventura, vierem nascer. Isso é um contrato de locação. Não se cobrou nada pela transferência da posse do boi. Aí nós estamos diante de um contrato de comodato. Ambos transferem-se a posse. No comodato, de forma gratuita. De locação, de forma onerosa, porque necessariamente exige-se o pagamento do aluguel. A locação ela é temporária. Por que ela é temporária? Porque ela transfere a posse, ela não transfere o direito de propriedade como é lá no contrato de compra e venda e no contrato de doação. Como na locação, como no comodato, transfere-se tão somente a posse, nós vamos observar que não necessariamente apenas o proprietário poderá dar a coisa em locação. Por exemplo, mediante autorização judicial, o inventariante pode alugar a coisa objeto do inventário? Pode. O síndico pode alugar a coisa do condomínio? Pode. E o próprio locatário ele pode sublocar a coisa que foi dada, a não ser que haja uma expressa vedação no contrato de locação. É o que nós observamos lá do artigo 573 do Código Civil. Eu não tenho aqui nenhum colega que está pedindo. Eu acho que eu autorizei, são 34 que nós temos aqui, mas acho que estão todos aqui. Só um momento. Estão todos aqui autorizados. Eu vou novamente passar
o ID para que vocês, porventura, informem aos colegas. Só um momento, por favor. Bom, acabei de passar o ID aí para poder entrar. Então, nós vamos verificar, conforme eu disse, que no contrato de locação não se há transferência do direito de propriedade, sim o direito de posse, mediante o pagamento do aluguel. Portanto, não somente o proprietário, o dono da coisa pode alugá-lo, mas também um outro possuidor pode alugar, ou quem esteja na administração da coisa, como o síndico do condomínio, o inventariante, enfim. E o próprio locatário, ele pode sublocar, a não ser que o contrato de locação vede esse tipo de situação. Bom, o contrato de locação ele será sempre por prazo determinado. Após o vencimento do prazo, se o locatário não devolver a coisa e continuar na posse, pagando aluguel, sem a oposição do locador, nós estaremos diante do quê? De um contrato determinado que passou a ser um contrato por prazo indeterminado. É a norma lá do artigo 574. Certo? O locador, ele poderá solicitar, tratando-se de contrato de locação por prazo determinado, ele poderá solicitar a devolução da posse da coisa locada antes do término do prazo? Em tese, sim. Mas ele terá que necessariamente ressarcir os prejuízos que o locatário tiver em decorrência dessa resilição antecipada do contrato. E o locatário terá o direito, a norma do parágrafo único do artigo 571, de reter, ou seja, de somente devolver a posse, somente devolver a coisa para o locador, depois de ressarcir, depois de receber, melhor dizendo, a indenização pelos danos que ele teve pelo rompimento antecipado do contrato. E o locatário, ele também poderá devolver a coisa antes do término do contrato? Poderá, mas necessariamente ele deverá também indenizar mediante o pagamento do tempo que remanescer de forma proporcional, é o tempo que ainda faltar, ao locador. Então, tanto o locador quanto o locatário podem rescindir o contrato unilateralmente de forma antecipada. Nós estamos dizendo aqui de locação de coisa, nós não estamos dizendo aqui de locação de imóvel residencial ou não residencial, cujo regramento está lá na Lei 8.245. Vocês deixam bem claro essa situação. Se vocês quiserem depois abordar sobre a locação de imóvel residencial ou não residencial, nós podemos, tá fora do nosso programa aqui, mas eu me disponho, a gente pode trabalhar nessa linha também de pensamento. Então, pode, mas deverá ressarcir aquele que tiver prejuízo. O locador ressarcindo eventuais prejuízos para o locatário, que terá o direito de permanecer na posse da coisa locada até o recebimento dos danos que, porventura, ele teve. Como também poderá o locatário devolver ao locador, mas mediante o pagamento dessa indenização, que é os valores do aluguel pelo tempo remanescente, mas de forma proporcional. Não tem que pagar todo o valor até o término do contrato. Então, haveria o que? Um lucro completamente por parte do locador. Ele deverá receber uma multa proporcional ao tempo que restaria para o término do contrato. Bom, o aluguel é pago geralmente em dinheiro, mas também poderá ser pago, conforme o exemplo que eu dei da locação de um boi reprodutor, em outra coisa? Pode.
aquele que recebeu, aquele que alugou o boi, em vez de pagar o valor do aluguel do boi por 6 meses em dinheiro, ele pagará em outros semoventes, em uma quantidade determinada no contrato, né, de bezerros, né, de bezerras que eventualmente vierem a nascer com vida, né? O aluguel é pago periodicamente, seja de forma por dia, por semana ou por mês. Nós vamos ver que o contrato de locação é um contrato bilateral e consensual, ou seja, deverá necessariamente haver a aquiescência entre o locador, que entrega a posse da coisa, e do locatário, que recebe a coisa para seu gozo e fruição mediante o pagamento de aluguel. Então, nós vamos verificar que, não havendo pagamento de aluguel, nós não estaremos diante de um contrato de locação, mas sim diante de um contrato de comodato. Porque tanto o comodato quanto o aluguel, nós estamos tratando de coisas infungíveis, ou seja, deverá ser devolvido ao comodante ou locador a mesma coisa que foi dada em relação a esses contratos. O contrato de locação é um contrato não solene. O que quer dizer isso? O próprio contrato de locação de imóveis residencial ou não residencial, a Lei 8.245, também traz essa norma. O que é o contrato não solene? Poderá haver o quê? A locação da coisa de forma verbal. Aí prova-se com o quê? Com o recebimento do aluguel, necessariamente. Isso é a prova documental que você conseguiria, por exemplo, para ajuizar a respectiva ação lá do imóvel residencial ou não residencial de despejo, ou aqui de rescisão do contrato de locação de coisa, né, com a devolução da posse para o locador. O contrato de locação também é um contrato impessoal. O que quer dizer isso? Que, havendo o falecimento do locador e do locatário, essas partes contratantes são sucedidas, né, por seus respectivos herdeiros. As obrigações do locador estão lá no artigo 566. A primeira delas, por óbvio, é entregar a posse da coisa locada a quem? Ao próprio locatário. Garantir ao locatário que ele usará, gozará, terá o uso e a fruição da coisa sem nenhum tipo de intervenção, de esbulho por parte de terceiro, ou seja, tem que garantir ao locatário o uso e fruição da coisa de forma pacífica. O locador também deverá responder e indenizar o locatário por vícios ou defeitos anteriores à locação, que impeça ao locatário o pleno gozo e fruição da coisa, ou seja, a parte final do artigo 568. Eu loco o boi reprodutor, e esse boi reprodutor tem uma doença pré-existente e que contamina o meu rebanho. Então, o locador, aí, no caso, deverá me ressarcir os danos que, eventualmente, eu tenha com essa locação. Já o locatário, né, força do artigo 569, tem como obrigação primaz o pagamento do aluguel, sob pena de resolução do contrato por sua mora. E ele também tem que pagar o aluguel pontualmente, sob pena de incidência de juros moratórios, juros e multa moratória, e também poderá ensejar a resolução do contrato pela sua inadimplência. Ele também tem a obrigação de avisar, de comunicar ao locador turbação, esbulho praticado por terceiro, ou seja, atos praticados por terceiros que atentem contra o exercício pacífico da sua posse.
O locatário também deverá, sob pena de responder por perdas e danos, sem prejuízo do respectivo ajuizamento da ação de rescisão de resolução do contrato, devolver a coisa que lhe foi dada em locação, em aluguel, no término do contrato. Se o contrato não for por prazo determinado, o locador, após um determinado período em que se possa compreender como um período apto à utilização hábil da coisa que foi dada em locação, ele poderá notificar o locatário requerendo a devolução, né, da coisa infringível locada, né, tendo em vista a não existência desse prazo determinado. O locador poderá alienar, vender a coisa dada em locação? Sim. O locatário, em tese, tem até o direito de preferência pela aquisição da coisa, desde que o faça nas mesmas condições e preço do terceiro. Se a coisa, se esse boi reprodutor, o locador pode vendê-lo? Pode. Ele vai vendê-lo por R$5.000. O locatário tem o direito de preferência em adquirir esse boi em relação ao terceiro nas mesmas condições. Antes de oferecer para terceiro, o locador teria que oferecer ao locatário. Faz parte até mesmo do princípio da boa-fé contratual. Mas, se o locador vender para terceiro, o terceiro tem que respeitar essa locação, ele somente terá. Nós não estamos tratando, volto a dizer, da locação de imóvel residencial ou não residencial urbano. Ele tem regramento próprio lá na Lei 8.245. O terceiro ele tem que respeitar a locação desde que haja no contrato, não é, que terceiro que venha adquirir essa coisa deverá respeitar o prazo de locação. E este contrato deverá, tratando-se de bens móveis ou semoventes, este contrato deverá estar registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do locador. E tratando-se de locação de bens imóveis, não urbano, residencial ou não residencial, mas de outro imóvel. Tem esse contrato de locação com essa cláusula que o terceiro tem que garantir, não é, o prazo da locação, deve estar registrado no cartório de registro de imóvel. Na verdade, tem que estar averbado na matrícula deste imóvel. O cartório de registro de imóvel localiza-se aonde? No mesmo local onde está o imóvel. Tratando-se da alienação de imóvel, o locador ou o terceiro somente terá que dar ao locatário prazo de até 90 dias para que ele possa retirar-se da coisa imóvel locada. Se a coisa deteriorar sem culpa do locatário, vamos supor, se houve uma enchente e destruiu o imóvel que estava sendo locado, ou o destruiu proporcionalmente, o locatário ele terá o direito, a norma do artigo 567, de ou resolver o contrato ou pedir a dedução proporcional do valor, né, correspondente ao valor, né, do contrato de locação. O locatário ele poderá realizar benfeitorias na coisa locada? Sim, mas sempre mediante autorização do locador. À exceção daquelas benfeitorias necessárias. Que são benfeitorias necessárias? Vocês também estudarão isso nos direitos reais. As benfeitorias necessárias, o próprio nome está dizendo. Ela é necessária para que a coisa continue conservada para o fim em que ela se destine.
Suponhamos o boi que foi locado, a vacinação da fitose, ela é uma benfeitoria? Sim, é uma benfeitoria. Por quê? Porque ela é necessária para que o boi continue com a sua saúde preservada e também para que haja a preservação do quê? Da saúde sanitária do próprio rebanho nacional. Então, o locatário, ele, em tese, poderá exigir, a não ser que o contrato de locação fale de uma outra maneira, mas ele poderá exigir o ressarcimento pelo valor, né, desta benfeitoria. Suponhamos que haja a realização de uma benfeitoria útil. O que é uma benfeitoria útil? É aquela benfeitoria para a conservação e para melhorar a utilidade da coisa. Vamos ver se eu construo aqui a pintura de uma parede. Ela é uma benfeitoria necessária ou uma benfeitoria útil? Não, é uma benfeitoria útil. Porque se não pintar a parede continuará ainda em pé. Mas por que ela dá uma melhor utilidade? Porque ela dá, por exemplo, ela propicia uma melhor ambientação no seu interior. Que você ficar com a parede chamuscada, por exemplo. Ah, mas eu intervi como locatário na estrutura, na base de sustentação dessa parede. Aí sim, é uma benfeitoria necessária e independe da autorização por parte do locador. Aí eu posso solicitar o reembolso da despesa e posso reter a coisa até eu ser indenizado em relação a essa benfeitoria. A Deuselita me faz aqui qual que é o prazo mínimo de contrato de semoventes. Não tem prazo mínimo. Não é? Nós estamos aqui diante de um contrato, até um contrato de locação, mas se não houver um prazo determinado, você teria que ter pelo menos um prazo hábil, conforme usos e costumes, né, para que haja, por exemplo, tratando-se do boi reprodutor, que ele consiga cobrir o rebanho do locatário, dependendo da quantidade de rebanho também. Antes de eu começar a tratar do contrato de prestação de serviço, que eu terminei aqui o contrato de locação, vocês têm mais alguma outra pergunta? Benfeitor podem fazer parte das cláusulas contratuais? Gustavo, pode sim. Agora, o que tem que se deixar de forma clara, as benfeitorias necessárias, aquelas imprescindíveis para a manutenção da coisa, para que essa coisa continue sendo útil, essas benfeitorias necessárias, sob pena de locupletamento do locador, deverão ser ressarcidas. Agora, as benfeitorias úteis, não. Essas podem ser ou benfeitorias de voluptuárias, né, de embelezamento da coisa. Aí, neste caso em particular, deverá ter autorização por parte do locador. Nós estamos aqui, volto a dizer, tratando de locação de coisas, não necessariamente de imóveis urbanos, para fins residenciais ou não, porque esse daí é tratado pela Lei 8.245 e tem regramento próprio. A Fernanda perguntou se houver a venda do imóvel antes do término do contrato de locação. Nós estamos tratando aqui de um imóvel que não seja urbano, nem para fins residenciais ou não residenciais. Que for para fins residenciais ou não residenciais, o contrato de locação tem que ser respeitado. No caso aqui da norma do artigo... Só um momento.
do artigo 576, o adquirente ele tem que respeitar, quem comprou tem que respeitar o contrato de locação, desde que haja cláusula expressa no contrato e que este contrato esteja registrado, tratando-se de imóvel no cartório de registro de imóveis. Agora, o locador, se vendeu a coisa, o imóvel, antes do término do contrato de locação e o terceiro não o respeitar, aí o locador deverá indenizar o locatário, né, conforme aí a norma do artigo, só um momento, do artigo 571, parágrafo único. Só um momento, por favor. Desculpa aí, gente, por favor. Mais alguma pergunta sobre a questão do contrato de locação? Até mesmo contrato de locação residencial ou não residencial, regulamentado pela Lei 8.245, vocês fiquem à vontade aí para perguntar a respeito. A gente só vai separar os temas. Ou já podemos falar do contrato de prestação de serviço? Podemos, então, dar início aí ao contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço está regulamentado lá entre os artigos 593 a 609 do Código Civil. É importante vocês observarem que o contrato de prestação de serviço regulamentado pelo Código Civil, ele é exceção. Por quê? Porque o que diz lá a norma do artigo 593, que vocês vão me permitir a leitura? A prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas, ou seja, relação de emprego, prestação de serviço com vínculo empregatício, não é regulamentado pelo Código Civil, sim pela consolidação das leis do trabalho, ou por lei especial. Por exemplo, contrato de prestação de serviços advocatícios está regulamentado pela Lei 8.906, de 1994, que é o Estatuto da Advocacia. Ou seja, a prestação de serviço regulamentada pelo Código Civil é exceção. Ou seja, um contrato de prestação de serviço por quem não tem uma legislação. O serviço de jardinagem. Eu contrato um jardineiro para que execute o serviço dentro da minha residência. É um trabalhador autônomo. É um contrato de prestação de serviço típico. Ele vai prestar o serviço lá e vai embora. Certo? Então, é esse tipo de contrato de prestação de serviço que é regulamentado aqui pelo Código Civil. Ah, mas eu contrato uma empresa de jardinagem para fazer a jardinagem lá na minha casa. Eu não estou diante de um contrato de prestação de serviço, porque o contrato de prestação de serviço que o Código Civil trata é o contrato de prestação de serviço que, in tutti personae, o que significa isso? Ele tem como característica o quê? O personalismo, tanto do contratante, que o Código Civil chama de tomador do serviço, como daquele que irá prestar, cumprir com a obrigação com
com a obrigação de fazer, que o Código Civil o chama de prestador de serviço. Então, nós vamos verificar como primeira característica do contrato de prestação de serviço o seu caráter personalíssimo, incuter personam. Ou seja, o tomador de serviço não poderá ceder o crédito que ele tem para com o prestador de serviço, ou seja, eu contrato para que ele faça a jardinagem no meu jardim, aí ele chegando lá e fala, não, você vai fazer a jardinagem na casa do meu filho. Não, não pode. O prestador de serviço não está obrigado a tanto. Como também eu contrato o João para fazer a jardinagem e lá chega o Joaquim. Eu também não estou obrigado a pagar o João pelo serviço que o Joaquim fazia, a não ser que o Joaquim faça o serviço e me aproveita, aí para não haver o locupletamento. Mas, se o João não aparecer para fazer a jardinagem, eu posso considerar o contrato resolvido por inadimplência do João. Ele não pode mandar um substituto. Essa aí é a norma do artigo 605, né, do Código Civil. Então, nós vamos verificar que o contrato de prestação de serviço é também um contrato bilateral e oneroso. O que eu estou dizendo com isso? Ele é um contrato em que as partes têm que anuir para a concretude do contrato e oneroso porque o tomador de serviço deverá pagar ao prestador de serviço pela obrigação de fazer, enquanto o prestador de serviço deve cumprir com essa obrigação mediante o recebimento da remuneração respectiva. Ou seja, a remuneração é elemento fundamental, imprescindível para a prestação, para o contrato de prestação de serviço. Ou seja, aquele serviço que é feito de forma gratuita é um ato de liberalidade e o serviço gratuito ele somente é admitido para fins altruístas, ou seja, de caridade. Eu irei prestar um serviço gratuito em um asilo de idosos, em um hospital. Aí sim eu posso não cobrar por esse serviço, enquanto advogado, porque se eu for enfermeiro, se eu for profissional da saúde, que eu não posso trabalhar lá todo dia de forma gratuita, porque não existe, né, um vínculo empregatício sem remuneração. Porque o artigo 3º da CLT diz que vínculo de emprego é aquele que é prestado também de intuito e persona, com característica personalista, só o empregado não pode mandar um substituto, né, de caráter pessoal, habitual, mediante remuneração e subordinação. Então, para fins altruístas, eu posso ir lá fazer caridade. Aí não é um contrato de prestação de serviço. Agora, o contrato de prestação de serviço, necessariamente, exige-se a remuneração. Esta remuneração, ela sempre, geralmente, é paga em dinheiro. Poderá ser paga em produtos? Sim, mas quando se tem o pagamento em produto, necessariamente exige-se que haja aí, habitualmente, melhor dizendo, que exige que haja uma formalização do contrato nesse sentido. E aí é a norma do artigo 597. Não é? O artigo 598 do Código Civil também não permite que o contrato de prestação de serviço seja superior a 4 anos, justamente para se evitar qualquer tipo de burla à legislação trabalhista. E após 4 anos, o contrato será considerado resolvido, independentemente, por exemplo, da obra estar concluída ou não. Né? E, havendo o contrato de prestação de serviço por prazo indeterminado, ou seja, não pode ser superior a 4 anos, mas eu posso
por exemplo, fazer um contrato de prestação de serviço com o jardineiro. Ele vai lá uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Né? Ele pode, o jardineiro ou eu, enquanto tomador de serviço, posso rescindir unilateralmente o contrato? Posso, mas eu tenho que, por força do artigo 599 do Código Civil, enviar o quê? O aviso prévio a este prestador de serviço, caso a rescisão seja por minha parte, tomador. Ou também o prestador de serviço pode rescindir o contrato unilateralmente, também mediante aviso prévio. 8 dias, caso a remuneração seja mensal. 4 dias, se a remuneração se der de forma semanal ou inferior a 15 dias. Ou de 1 dia, caso a remuneração seja paga em período inferior a 7 dias, conforme lá o artigo 599 do Código Civil. Agora, veja bem, eu faço a contratação de 6 meses de jardinagem e o prestador de serviço fica doente durante 1 mês. Este prazo de 1 mês, o que é considerado uma questão de força maior, que ficou sem a jardinagem por conta da doença dele, esse 1 mês será acrescido ao final, porque ele não conta no prazo estabelecido, conforme disposição do artigo 600 do Código Civil. Se o contrato de prestação de serviço não estabeleceu o objeto, o prestador de serviço será obrigado a prestar os serviços que ele, porventura, dê conta de executar. Suponhamos que eu faço a contratação da prestação de serviço de cuidado do jardim da minha residência. Lá no meu jardim também tem uma piscina, ou seja, o jardineiro também teria que o prestador de serviço que foi contratado para fazer a manutenção desse jardim também terá que fazer a limpeza da piscina, porque é óbvio que um jardineiro, aquele que faça o serviço de jardinagem, ele também tem condições de fazer a limpeza da piscina. Isso no caso de não haver a estipulação dos serviços que devem ser prestados no contrato de prestação de serviço. O prestador de serviço, sem justa causa, ele poderá rescindir unilateralmente o contrato antes do término do prazo ou antes do término da obra contratada? Pode, mas ele deverá o quê? Indenizar o tomador, o contratante, né, por eventuais danos. Agora, se foi demitido, o prestador de serviço foi demitido, ou seja, o contrato foi rescindido. E demissão, o Código Civil trata dessa expressão demissão, mas demissão é utilizada lá quando se tem vínculo de emprego. Então, se o tomador, o contratante, rescinde o contrato unilateralmente, sem justa causa, ele deverá o quê? Pagar uma indenização ao prestador de serviço proporcionalmente ao tempo que resta para a conclusão do contrato ou para o término da obra. Ao término do contrato de prestação de serviço, término do prazo, ou o término da obra, né, especificado no contrato de prestação de serviço, o prestador tem o direito de exigir do tomador, do contratante, o quê? Um termo de declaração, uma declaração de término, de conclusão do contrato de prestação de serviço, servindo este documento, por força do artigo 604,
de um termo de quitação do contrato, ou seja, para que haja, nesta situação aí, a prova de cumprimento da obrigação por parte do prestador de serviço. Caso o prestador de serviço não tenha a devida habilitação técnica e nem conhecimento, nem expertise para a execução do contrato de prestação de serviço, o tomador não estará obrigado a indenizá-lo, a não ser que ele execute o trabalho de uma forma em que o tomador seja beneficiado, ou seja, eu não tenho a expertise de fazer a construção, a jardinagem. Eu nunca fiz, ou melhor dizendo, paisagismo. Eu não tenho essa formação técnica. Mas eu vou lá e executo o serviço. E a execução do serviço ficou dentro do escopo determinado no contrato pelo tomador de serviço, ou seja, o tomador de serviço, ele teve uma vantagem com o serviço de paisagismo que eu executei lá na obra. Agora, se eu executo um serviço e que não está dentro do escopo e ele comprova que eu não tenho essa habilitação técnica do paisagismo, ele não estará obrigado, não é, a me remunerar pela prestação de serviço. Agora, se eu executo uma obra sem ser, né, ou faço o projeto de uma obra sem ser engenheiro civil ou arquiteto, dependendo da situação, ou eu atendo uma pessoa doente, essa pessoa é curada, neste caso, por mais que o tomador do serviço tenha auferido vantagem, como a prestação desse serviço por pessoa inabilitada está proibido por lei, por uma questão de ordem pública, este serviço não será remunerado. Ou seja, por mais que eu tenha acertado na medicação que eu tenha ministrado ao doente, eu não sou médico. Eu não pratiquei um ato médico. Eu pratiquei um crime chamado charlatanismo. Então, por mais que o doente tenha se curado, eu não serei remunerado pelo serviço. Por quê? É uma lei de ordem pública dizendo que o ato médico somente poderá ser praticado pelo bacharel em medicina, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Então, é a norma lá do parágrafo único do artigo 606. Bom, a causa de extinção do contrato de prestação de serviço. É um caráter intuito e persona. Então, o artigo 607 traz lá como uma das causas a morte, tanto do prestador de serviço quanto do tomador. O término do prazo do contrato ou o término da obra. Ou seja, após 4 anos, encerra o contrato de prestação de serviço. A obra foi executada, o jardim foi devidamente manutenido pelo prestador de serviço, o contrato de prestação de serviço terminou. Antes do término da obra, ou o contrato, por melhor dizendo, o contrato de prestação de serviço é por prazo indeterminado, para que ele seja rescindido, exige-se necessariamente o quê? O aviso prévio, seja pelo tomador de serviço, seja pelo respectivo prestador de serviços. No caso da alienação da propriedade rural, é a norma do artigo 609. Eu pego a prestação de serviço para fazer a capina do pasto, suponhamos. A venda deste imóvel rural não significa a rescisão do contrato de prestação de serviço. O tomador deverá me pagar pelo serviço, ou então eu, enquanto prestador de serviço, poderia optar também por continuar fazendo a prestação de serviço para o adquirente
do imóvel. Então, são essas aí as observações que eu trago a vocês sobre o contrato de prestação de serviço e já me coloco à disposição para eventual pergunta que vocês queiram, por gentileza, me fazer, ou observação sobre a aula que está sendo ministrada, se tem alguma explicação que não ficou clara, enfim. Né? Estou aí às ordens para a gente poder conversar e debater sobre o tema. Ok? Posso encerrar a aula ou se vocês vão querer? Não faço. Não faço chamada nem presencialmente, muito menos de forma eletrônica. Né? De forma eletrônica, fica registrado, né, a participação de todos aqui. Muito obrigado pelo elogio. Os participantes ficam registrados Obrigado, né? Aqui no Zoom, né? Então, eles não precisam nem ficar preocupados em ficar dizendo aí... Bom, tem pessoas que não têm um nome, né? Só tem o endereço de e-mail. Realmente precisaria. Obrigado, Zelito, pelo elogio. Agradeço aí. Eu fico feliz pelo reconhecimento. Eu até estou gostando da tal da aula eletrônica, não que a presença, o contato não seja importante. Para mim é imprescindível, até porque nesses momentos que a gente está vivendo, deixa claro que para chorar os nossos ais, né, para que haja, obrigado, para que haja a afetividade entre as pessoas, nós temos que ter o contato pessoal. E quando a gente perde ele, é que a gente mais sente necessidade. Ou seja, essa forma eletrônica de se viver, e a gente vinha muito nessa, conforme a gente fala, nessa vibe, né? Esse momento agora nos diz justamente o contrário, né? Como está sendo difícil ficar longe do abraço da mãe, né? Do amigo, da amiga, enfim. Realmente é muito chocante esse momento que nós estamos vivendo. É um aprendizado para o mundo inteiro, né? Muito, muito, muito. O registro, a situação na gripe espanhola 100 anos atrás trouxe essa realidade também para a população, mas devido a toda uma circunstância, até mesmo de pouca, o rádio nem sequer ainda era um meio de comunicação, existia à época, havia muito pouca informação. Tanto é assim que a gripe espanhola teve esse nome, porque, à época, a Espanha era uma república, né, e que havia liberdade de imprensa. Mas, na verdade, a gripe espanhola iniciou-se lá nos Estados Unidos, né, em Kansas. E, como não houve isolamento social, e à época ainda estava-se na Primeira ou na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, os soldados norte-americanos infectados foram para a Europa, onde se travava o cenário de guerra e houve toda a disseminação. Não é? Enfim, o isolamento social não resta a menor dúvida que é a única forma da gente controlar esse vírus. Por mais que falem de crise econômica, nós vamos ter crise econômica. Agora, nós podemos ter crise econômica com morte ou sem mortes. Não é? Crise econômica com a gente com saúde e, por óbvio, vivo, a gente tem condições de reconstruir. Agora, se morrer, não tem como. O prefeito de Bérgamo, na região da Lombardia, ao norte, na Europa, disse que, acho que cerca de 15 dias antes de toda a pandemia estourar, teve um jogo de futebol entre um time italiano e um time espanhol.
Inclusive, ele fala que aquilo ali foi uma bomba biológica, ou seja, espalhou o vírus por todo o norte da Itália e esse vírus foi levado para a Espanha em decorrência disso. E aí realmente fugiu-se do controle. A Suécia, para vocês terem uma ideia, um país do norte da Europa, desenvolvido, em que o primeiro-ministro relativizou a contaminação do vírus e hoje está falando que vai ter que fechar a Suécia, fazer o que eles chamam de lockdown, que é o fechamento de toda a economia, o que não aconteceu no Brasil, né? E agora ele está dizendo que, inclusive, vai ter que tomar medidas drásticas ao ter que fazer a famosa escolha de Sofia, ver quem que vai viver, quem que vai morrer. Olha, o cara é irresponsável a esse ponto. Então, volto com muita tranquilidade a dizer que os governadores do Brasil, que hoje quem governa o Brasil são seus respectivos governadores, estão corretos nas medidas de isolamento sanitário, porque é o que as autoridades sanitárias estão dizendo, ou seja, a ciência que tem que pautar essa nossa situação. Não há outra. Né? Há exemplos mundo afora que a única forma de se controlar é isso. Portugal é um exemplo. Né? Conseguiu fechar todo o país e hoje ele tem um índice muito pouco de óbitos em relação e proporcional, não há a menor dúvida disso, em relação aos demais países europeus. Mas, dito isso, volto a me colocar à disposição de vocês para que haja pergunta ou outras observações. Não precisa se fazer só pelo chat, pode também me perguntar por áudio, não tem problema. Ah, sim. Gustavo me faz a pergunta se por má fé, né? Por culpa do... Não precisa ser má fé, mas por culpa, negligência, imprudência e imperícia. Não necessariamente haja má fé. A má fé é quando há dolo. Não é? Mas se o contrato não for executado pelo prestador de serviço, seja por culpa ou dolo, no caso, má fé, ele é obrigado a indenizar o prestador de serviço, não resta a menor dúvida. Não é? Inclusive, o prestador de serviço, o tomador, né, quem contrata, poderá reter parte da remuneração para fazer frente ao pagamento, ao ressarcimento desses danos. Nós estamos dizendo aqui de prestação de serviço não sem vínculo empregatício, porque com vínculo empregatício está lá na CLT. E aí, a indenização por danos provocados ao empregador, segundo o artigo 600 e, se eu não me engano, 92, 632 ou 92 da CLT, somente poderá ser ressarcido pelo empregado por culpa, se houver expressa previsão no contrato. Por dolo, não. Se o empregado resolve deliberadamente praticar qualquer ato para prejudicar o empregador, ele deverá indenizar. Agora, por ato de perícia, negligência e imprudência, ele somente terá a obrigação de indenizar o empregador se tal situação encontrar expressamente prevista no contrato de trabalho. E, Gustavo, é claro que com a inexecução da obra, por parte do prestador de serviço, né, seja por culpa ou dolo, ensejará a resilição do contrato por parte do tomador. Ana Luísa, eu não entendi. Não precisa colocar o nome? Eu não entendi. Colocar o nome para poder acessar a aula? Ah, sim. Não, eu estava só fazendo um comentário. Eu não entendi, Ana Luísa, o que você está escrevendo aqui. Professora, é a Fabiane, eu só disse que para os colegas que ainda estão colocando o nome da chamada, entendeu? Com RA, não precisa. Estou falando para os meninos, não precisam colocar o nome. A Ana Luísa, né?
que está É falando? Fabiane, é porque tá no nome o nome da minha filha, eu não tinha percebido, é Ah, Fabiane. não, tá, sem problema. Tá ok, entendi sim. Tá bom. É, ok, nós podemos encerrar a aula. Um bom final de semana, apesar de que todo dia está com cara de final de semana, né? Eu até brinco aqui com, com o pessoal que eu faço reunião, e são várias as reuniões aí por videoconferência, né? Que nesse momento, a exemplo do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, a gente está parecendo a paisana, né? Pelo menos a parte da camisa, porque, segundo o registro, um desembargador no Tribunal de Justiça, se não me engano, do Amapá, todo dia é domingo, isso mesmo, participou de uma sessão de julgamento lá sem camisa, e também já é demais, né? Então, você tem que ter um mínimo de compostura. Mas, enfim, ficamos aí, nós, combinados na próxima quinta-feira a darmos continuidade aos contratos em espécie. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana, apesar que todo domingo, pois é, a liturgia do Marco Aurélio, ele entende que, não se tratando de estar no plenário do Supremo Tribunal, ele não necessariamente precisaria estar utilizado se valendo, né, ou vestido pelas vestes talares, ou seja, inclusive o próprio regimento interno diz que tem que usar a toga o magistrado e o membro do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, os advogados, a beca. Mas é um julgamento, é uma formalidade que tem que ser observada, né? E ele que gosta muito da liturgia, né? Enfim. Mas fiquem bem, fiquem em casa, não é? Como o Gilberto Gil fala na música dele, vamos andar com fé, porque a fé não costuma falhar, não é? Então é isso daí. Vai passar, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e na próxima quinta-feira nós nos falamos. Tá tudo bem? Alguém quer mais falar a respeito de alguma coisa? Podemos encerrar? Ok? Um grande abraço a todos. Até mais.